vimos aqui são necessários para evitar o contágio com esse vírus. Mas você sabia que existem contaminações e contágios que são bons? C.S. Lewis ele fez referência a isso. Naquele seu clássico Cristianismo Puro e Simples, onde você tem ali a essência do pensamento de C.S. Lewis, o porta-voz não oficial do cristianismo no século XX, um grande pensador cristão. Nesse livro dele, ele disse, inclusive ele dedica uma parte do livro escrevendo sobre o bom contágio. E ele diz que tem contágios que são bons. Por exemplo, se você está com frio, estou seguindo o raciocínio dele, você se aproxima de uma fonte de calor e você se contagia positivamente com essa fonte de calor e se aquece. Pode ser o contrário, você está com muito calor, né, e você se aproxima de uma fonte refrescante, como um ar-condicionado, um ventilador, ou mesmo uma bebida refrescante, e você se refresca do calor. Acabamos de ver 2 exemplos de um bom contágio, né? O contágio com o calor ou com o frio, em situações favoráveis para nós. E aí Lewis ele complementa dizendo que, em se tratando das coisas espirituais, das virtudes espirituais que nós não temos, nós também precisamos de um bom contágio. E esse bom contágio se dá por meio da nossa aproximação do nosso Deus, do nosso relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. O fruto do Espírito, olha que boa notícia, não é uma coisa que você tem que produzir na marra, que você tem que fazer força para produzir o fruto do Espírito, mas ele pega por contágio. A gente se contagia, a gente se expõe à fonte desse contágio por meio de um relacionamento pessoal e íntimo com Jesus. E não é que a gente acaba aprendendo, e não é que a gente acaba mudando e sendo uma pessoa diferente. Tudo depende do quão expostos nós estamos ou estivermos à pessoa de Jesus na nossa vida pessoal. Por isso que eu tenho afirmado, sem o risco aqui de fazer propaganda enganosa, de que o fruto do Espírito é o remédio divino para os efeitos colaterais negativos desta pandemia. Não estou falando de efeitos colaterais do vírus, mas da situação que essa pandemia está nos colocando, enclausurados, nos expondo a relacionamentos muitas vezes estressantes, a situações estressantes, onde as finanças vão começar a ser afetadas, a economia do país, o trabalho, muitas preocupações e a ansiedade subindo a níveis muito altos, problemas de relacionamento. Por isso, o fruto do Espírito ele é tão necessário. Hoje, o elemento, né, vamos dizer aqui, nessa árvore, que é o Espírito Santo, um outro fruto que está ali dentro, ou parte desse fruto que está ali nessa árvore, é a mansidão. A mansidão, ela foi tratada também pelo Senhor Jesus nas bem-aventuranças. Todo mundo já ouviu falar das bem-aventuranças, né? E ali há uma delas que é bem-aventurados que são bem-aventurados os mansos de coração. Martin Lloyd-Jones, grande estudioso, reformado, né, das Escrituras, expositor assim, magistral, ele tem um livro sobre o Sermão do Monte, que é um clássico. Ele diz que à medida em que que as bem-aventuranças vão caminhando, à medida que Jesus vai apresentando uma, depois a outra, são cerca de 8 ou 9 bem-aventuranças, que a coisa vai ficando cada vez mais difícil. E quando chega, então, na mansidão, é porque o parafuso já está ali dando aquela volta apertada mesmo, no desafio que é para nós vivenciarmos essa virtude da mansidão no nosso coração. Essa palavra mansidão, na língua original grega, ela traz 2 ideias muito próximas, que é da humildade e amabilidade. Para você entender, vamos falar pelo oposto. Quando falta mansidão, é porque há orgulho e agressividade. Percebe, então, como que mansidão é igual humildade mais amabilidade? E o oposto disso, da mansidão, é quando o orgulho te leva à agressividade e aí você já não tem mais a mansidão, o que tem é a falta de mansidão. Então, nós podemos definir, na nossa experiência prática, a mansidão como aquela atitude não violenta diante das agressões e injustiças que a gente sofre na nossa vida.
porque a gente entrega a Deus a justiça em relação àquela situação. O apóstolo Paulo ele ensinou a prática desta mansidão com esta motivação quando ele diz em Romanos 12, 19: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Quem crê nisso e se dispõe a praticar isso aqui, está no caminho certo para desenvolver a mansidão no seu coração. É interessante, então, a gente pensar o que há por trás de um coração manso. Ninguém se torna manso da noite para o dia. Esse é um trabalho lá dentro do nosso coração que finalmente vai aflorar na forma da mansidão. Sabe o que tem por dentro, por trás de um coração manso? Primeiramente, um autoconhecimento como pecador que nós somos. Na mansidão, há a ausência de orgulho, porque a pessoa se conhece, ela já se conheceu o suficiente, ela tem se colocado diante de Deus, e diante de Deus ela sabe que não cabe outra atitude senão a humildade. É o reconhecimento que nós somos pobres espiritualmente falando, que nós somos moralmente pobres. Quando a gente chora e lamenta pelo nosso próprio pecado e miséria, então a gente para de representar, a máscara cai, sabe? A gente sabe que, se os outros ainda não sabem quem nós somos, nós já sabemos, Deus tem nos mostrado. John Stott, a esse respeito, ele diz que o homem ou a mulher verdadeiramente manso é aquele que fica admirado, que as pessoas ainda, que Deus e as pessoas pensem tão bem dele, que o tratem tão bem. Ele sabe que lá no íntimo do seu coração ele não merecia aquilo, nem de Deus e nem das pessoas. E como ele sabe disso, ele se torna gentil, humilde, paciente nos seus relacionamentos com os outros. Uma outra coisa que é uma outra atitude que há por trás de um coração manso é a gratidão. Porque se eu sei que eu nada mereço de Deus, e eu tenho tudo, eu recebi a Jesus Cristo, Filho de Deus, como meu Salvador, Deus fez comigo e com você uma aliança na qual ele promete cuidar de nós, nos abençoar. Por que eu vou exigir direito? Por que eu vou exigir das pessoas que respeitem os meus direitos? Não se trata de exigir, se trata de entregar isso a Deus e ser grato pelo que Deus já tem nos dado, que nós não merecemos. Não merecemos nenhum direito, essa é a verdade. Mas também tem uma outra coisa por trás do coração de uma pessoa mansa, que para mim isso aqui, gente, é quando você já está num nível de conhecimento de Deus e de si mesmo já bem desenvolvido. É você entender, presta atenção nisso, que isso é muito importante, que a festa não é para você. A festa não é para mim, não é para você. A festa é para Jesus. Tudo vem de Cristo para nós. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós fazemos é com Ele, vem dele, é com Ele, e, portanto, tudo tem que ser para Ele. E aí nós somos finalmente, quando a gente entende isso, quando isso entra aqui no nosso coração, finalmente nós somos libertos da bobagem vaidosa de achar que nós temos direitos, que nós temos direito ao prestígio, a receber honras humanas. A gente desiste dessa bobagem, sabe? A gente quer agradar ao Senhor e fazer com que Ele cresça e não a gente cresça. Um outro aspecto que a gente deve considerar aqui também em relação à mansidão é tentar agora diferenciar mansidão de benignidade e de longanimidade, que são coisas parecidas, mas veja a diferença. A benignidade é aquela gentileza, aquela simpatia com o próximo, é você ser amável com o próximo, qualquer um, com todos. Tá? Ao invés de você ser uma pessoa ranzinza, amargurada pelo pecado, por ser uma pessoa fora do centro, mas Deus te ama, Deus está com você, ele é benigno com você, Deus é amável com você, então você vai ser com o próximo também. Pegaram a ideia? A longanimidade é você tolerar pacientemente quando as pessoas te ofendem. Você não se sentir, não ser melindroso, você não ficar magoado, ferido, mas ter uma paciência esticada, uma paciência longa. Agora, a mansidão é quando você
conscientemente se recusa a dar o troco, se recusa a dar vazão à ira, à violência, quando você é agredido, quando alguma injustiça é feita com você. Por isso que o Martin Lloyd-Jones diz que, à medida em que a gente vai avançando na nossa santificação, vai ficando cada vez mais difícil o grau de exigência da palavra de Deus para nós. Agora, essas três características, essas três virtudes têm em comum o fato, e isso aqui é super importante, que nada disso está dentro de mim ou dentro de você. Não existe dentro de mim ou de você. Não é temperamento, gente. Eu vou mostrar isso num exemplo bíblico de que mansidão não é temperamento. Não é porque tem gente que é extrovertido, tem gente que é mais fleumático, tem gente que é mais sanguíneo. Não estamos falando de temperamento, estamos falando de operação sobrenatural, ação sobrenatural do Espírito Santo dentro do coração. Então, o que é em comum entre essas três marcas do fruto do Espírito e todas as 9 é que elas descrevem um coração regenerado pelo poder do Espírito Santo. Descreve uma pessoa que nasceu de novo e que não estacionou, que ela está progredindo, ela está caminhando para se tornar cada vez mais parecida com Jesus. Vamos aos exemplos bíblicos, eles são muito úteis, ajuda a clarear, né, as ideias. Primeiro exemplo de Moisés. Olha o que a Bíblia diz. O que Deus revela para nós sobre Moisés em Números 12, 3. Você se lembra? Era o varão, o homem Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E nós dissemos que a mansidão é quando a pessoa ela contém a sua ira, ela contém a sua violência, quando ela é agredida, questionada, enfrentada, porque ela sabe que primeiro, que ela não tem direito nenhum. Segundo, que Deus vai fazer justiça se tiver, de fato, acontecendo uma injustiça ali. Moisés, o homem mais manso de todos os que havia sobre a terra na sua época, nós estamos falando aqui de algo que aconteceu há 3.500 anos atrás. Pois ele foi constantemente testado na sua mansidão. O povo de Deus, cara, desculpa o cara aqui. O povo de Deus testava a paciência, a mansidão de Moisés. Eles murmuravam o tempo todo no deserto. Moisés chegou a interceder diante de Deus para Deus não acabar com a raça, né? Literalmente, com a raça do povo de Deus. E houve uma situação em que seus irmãos, Arão e Miriam, também questionaram a sua autoridade. Falaram, por que Moisés é que tem que ficar o tempo todo aí em evidência? Por que Deus não está falando por nosso intermédio também? Por que Moisés está se achando? Aí Deus interviu, está lá em Números 12, versículos 7 a 9. Não é assim com meu servo Moisés. Eu falo aos demais por sonhos e visões, mas com ele, que é fiel em toda a minha casa, boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra Arão e Miriam se acendeu e retirou-se. Veja só que Moisés não há relato de que ele brigou, que ele se defendeu, que ele partiu para dar o troco. Ele se calou e Deus veio e defendeu a Moisés. E a defesa que Deus fez foi pesada, porque Miriam ficou leprosa. E Moisés, na sua mansidão, foi lá interceder diante de Deus, na justiça de Deus, que havia feito o que precisava ser feito. Sabe o que o Senhor respondeu a Moisés? Se o pai de Miriam tivesse cuspido no seu rosto, não seria ela envergonhada por 7 dias? Seja então detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida de volta para dentro do arraial. Veja que o princípio da mansidão aqui foi plenamente vivenciado por Moisés. Ele não se defendeu, ele não atacou, e Deus foi o seu advogado e ele interviu na situação. Mas você quer ver que que há uma grande diferença entre a mansidão natural e a mansidão do Espírito Santo? Aqui Moisés agiu sob a ação do Espírito Santo de Deus, mas houve episódios em que ele teve verdadeiros dias de fúria. Quando ele ainda aos 40 anos de idade, viu um egípcio maltratando um hebreu, ele matou o cara. Agora o cara pode ser. Ele matou o egípcio. E por causa disso, ele fugiu da corte do Egito e ficou 40 anos fugido no deserto.
faltou mansidão para ele. Ele não conseguiu controlar sua ira e nem a sua violência. Ah, mas depois que ele encontrou com Jesus lá no deserto, né, na sarça ardente, aí ele mudou. Sim, ele mudou, tanto que ele agiu assim com seus irmãos, mas se não vigiar sempre, a mansidão deixa de ser do Espírito Santo e nós chegamos ao nosso limite humano. E quando Deus deu uma ordem para ele, o povo estava lá murmurando de novo, e Deus falou com ele, fala com a rocha para sair água. E ele, irado, ele bateu na rocha, com raiva. Ele desobedeceu a Deus e perdeu a possibilidade de entrar na terra prometida por falta de mansidão. Olha aí que o homem mais manso, sob a ação do Espírito Santo, se não vigiar, não tem mansidão coisa nenhuma. Não é temperamento, gente. Não é se é fleumático, se é sanguíneo. Não, gente. É ação sobrenatural do Espírito Santo. Outro exemplo que a gente tem de mansidão, que vale a pena aqui mencionar, é o Espírito Santo. Você lembra como é que o Espírito Santo se materializou, como é que ele apareceu ali no batismo de Jesus? Na forma de um galo, na forma de uma águia, na forma de uma galinha da Angola, não, na forma de uma pomba, uma ave conhecida pela sua docilidade, pela sua tranquilidade. O Espírito Santo, então, foi associado a uma ave mansa. Javali jamais seria também na forma de um javali. Já estão me perguntando aqui se foi na forma de um javali. Não foi, não seria jamais, porque não tem nada de mansidão em javali. Não é não, doutor Pacheco? Os crentes são comparados também com ovelhas e pombas. Jesus disse isso, olha, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Um outro animal, aqui um animal que combina com a mansidão. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, o crente tem que ser manso como uma pomba, simples como uma pomba. Manso, sim, bobo não, tanto que fala que é para ser prudente como a serpente. Nós temos que ter sal, temos que ter tempero, temos que ter posições firmes, temos que ser inteligentes, estrategistas, mas mansos. Temos que conciliar essas duas características. A gente vem passando por esses exemplos bíblicos e não podemos deixar de ir a Jesus. Sabe por quê? Fruto do Espírito e bem-aventurança é o retrato falado de Cristo, ao qual nós estamos tentando aprender a ser como ele é. E aqui, gente, a fé cristã ela é muito instrutiva, porque ela nos mostra que Jesus não é um mero exemplo para nós. Ele é mais do que um exemplo, ele é aquele que potencializa, que nos capacita a ser como de fato ele é. A mansidão é fruto do Espírito e ela faz parte das bem-aventuranças. Então, a mansidão é o fruto que faz da pessoa uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa feliz, abençoada por Deus. Mansidão é aprender a ser como Jesus. Esse é um atributo comunicável da Trindade. Deus quer nos ensinar a ser mansos, como seu filho é. Jesus, ele é por um lado, ou por hora, comparado ao leão da tribo de Judá, mas ele é também a ovelha muda na frente dos seus tosqueadores. Sobre ele, sobre esse que é manso como uma ovelha, vem um como pomba, o Espírito Santo de Deus. E na sua humanidade plena, Jesus é manso. Então, gente, olha só, ser homem de verdade é ser manso. Ser mulher de verdade é ser mansa. O homem ou a mulher que são irascíveis, que são agressivos, que são violentos, já deixaram de ser homem e deixaram de ser mulher conforme o projeto de Deus. Isso é uma degeneração da masculinidade, uma degeneração da feminilidade, quando nós deixamos a nossa carne falar mais alto e não nos submetemos ao controle do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele não era assim. E se você luta contra a ira, se você luta contra a violência, olha, uma palavra para confortar o seu coração. O que você esperava? Você esperava não ter dificuldades com nenhum pecado? Todos nós temos. Numa área mais, noutra área menos, mas todos nós temos. E essas nossas fraquezas e vulnerabilidades, elas apontam para Cristo. O objetivo da lei, quando ela confronta o nosso pecado, não é fazer a gente se deprimir, a gente ficar ali lutando com a nossa própria força, lutando e caindo, lutando e fracassando, mas é a gente correr para Jesus.
É Jesus quem faz em nós uma obra transformadora, faz de nós novas criaturas e nos capacita a viver em mansidão. Aprender a ser manso é possível. Em tempos de coronavírus, isso fica muito mais fácil da gente entender. A gente já aprendeu, assim, está muito na mente de todos nós, como é que se contamina com uma doença dessa. Pois é o mesmo raciocínio que nós temos que usar para aprendermos a ser manso. Você precisa ser contaminado. É isso. Você precisa ser contaminado chegando bem perto da pessoa de Jesus, porque é perto dele, é colado nele, é ele vivendo em você, que ele vai te contaminar e vai te ajudar a ensinar você a ser manso. É ou não é? São palavras dele, olha, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu fico imaginando pessoas como eu, como você, que estão lutando contra pecados na sua vida. Se você não chamar Jesus para vir para o seu lado, para tomar o seu fardo, você não vai aprender, você não vai conseguir. Ele está dizendo isso, você está cansado, você está abatido, você está frustrado, decepcionado com você mesmo. Vem cá, chega do meu lado que eu vou ajudar você. Anda comigo, se aproxima de mim, que eu vou ajudar você a aprender a ser como eu sou, manso e humilde de coração. Olha as duas coisas juntas aí. Não tem jeito de ser orgulhoso e manso. Só os humildes de coração é que vão ser mansos de coração. E tanto uma coisa quanto a outra. Isso nós aprendemos com Jesus. Olha, aquele que adora deuses de pedra fica com o coração endurecido. Não é isso que o Salmo nos ensina? Os ídolos não andam, não cheiram, não faz nada, e quem adora se torna como eles. Ídolos de pedra, coração de pedra. Mas quem adora o Deus verdadeiro, quem adora Jesus, tem um coração vivo, um coração espiritual. A vida de Deus está ali dentro também. E há uma recompensa prometida para quem renunciar à sua carne e realmente, com humildade, quiser aprender a ser manso como Jesus. Bem-aventurados os mansos, e agora vem a promessa, porque herdarão a terra. O mundo, gente, vai ser conquistado não pelos poderosos, não pelos violentos, não pelos agressivos. O mundo vai ser conquistado por aqueles que renunciam ao seu ego, seu orgulho, sua vaidade, aqueles que não têm exigências a fazer para que as pessoas o atendam nos seus arroubos de ira e de violência, mas o mundo vai ser daqueles que se humilharem diante de Deus. John Stott falou, a condição pela qual tomamos posse da nossa herança espiritual em Cristo não é a força, mas a mansidão. A autorrenúncia é o caminho para o domínio do mundo. E eu concluo, então, perguntando para você, querido irmão, querida irmã, e você, nosso convidado que está aqui conosco. Vamos lá, vamos tornar isso bem prático para nós? Como é que você tem sido nesse período único na história da humanidade? Período totalmente atípico. As pessoas que convivem com você estão vendo em você um homem manso, uma mulher mansa, ou um homem e uma mulher que, premido pelas circunstâncias adversas, está quase que fora de controle, na ira, na raiva, nos gritos, no abuso emocional e psicológico, no abuso físico. Que tipo de homem, que tipo de mulher você vem sendo até aqui? Só o Espírito Santo de Deus pode nos fazer mansos e pode nos dar pessoas mansas na nossa família e no nosso círculo de relacionamento. Precisamos de homens mansos, precisamos de mulheres mansas nessa hora, de gente que ajude a manter as coisas em equilíbrio emocional, quando as coisas vão, à medida que os dias e as semanas passam, vão atingindo níveis complicados de equilíbrio. Os mansos vão fazer diferença nessa hora crítica. Por isso que o fruto do Espírito é o remédio de Deus para os efeitos colaterais dessa pandemia, nesse tempo de isolamento. Só Jesus pode fazer isso por mim e por você. Então, se você não nasceu de novo, esquece, você não vai conseguir ser manso. Mas se você não nasceu de novo, não esquece o evangelho, não. Corra para Jesus,
porque só Ele pode transformar o seu coração. Você tenta controlar sua ira, sua raiva, sua violência, e quando você vê, você já caiu de novo no mesmo descontrole. Você precisa de Jesus para transformar seu coração, para tirar esse coração de lobo e colocar um coração de ovelha dentro de você, esse coração de pedra e colocar um coração cheio do amor de Deus. Só Jesus pode fazer isso por você. Corra para Jesus. Você crê que é só Ele que pode fazer isso por você? Então clame a Ele para que faça de você uma nova criatura. Arrependa-se da sua agressividade, arrependa-se da sua ira e volte-se para Jesus, em fé e em confiança de que Ele é o único que pode reconciliar você com o Pai, é o único que pode salvar você da ira de Deus, é o único que pode lhe dar vida eterna, e para isso Ele fará de você uma nova criatura. Corra para Jesus. Agora, se você já é um crente em Jesus, lembra do bom contágio. Só por meio de intimidade com Deus é que você se tornará menos você e mais Cristo. E é o que todos nós precisamos. Nosso grande inimigo não é a mulher, não é o marido, não é o filho, não é o vizinho, está aqui dentro de nós, nosso ego, nosso eu. E quanto mais íntimos nós formos de Jesus, quanto mais próximos dele nós formos, mais nós aprenderemos a ser como ele. E eu quero terminar lembrando o processo pelo qual Deus transforma o nosso coração. Se o seu problema é a falta de mansidão, e todos nós, em maior ou menor medida, temos essa dificuldade, lembre-se do processo como Deus age. Primeiro, nós ouvimos Deus falar. Deus fala conosco através da palavra. Ele está falando agora que você precisa ser como Cristo, que você pode ser como Cristo, sendo uma nova criatura e se aproximando cada vez mais dessa fonte do bom contágio. Esta é a mensagem do Evangelho. A primeira coisa é ouvir. A segunda é crer. Você crê nisso? Então, creia de todo o coração. Creia contra as evidências externas. Creia, coloque a sua fé nisso. Porque quando você crê nisso, vem a terceira etapa da nossa santificação ou da nossa transformação. Deus, com o seu poder, não é você, mata o pecado que há dentro de você, da ira, da raiva, da violência. Ele mata. E ele cria a santidade. No caso aqui, ele cria mansidão. Ele produz esse milagre dentro de nós. E agora, o quinto passo, obedece. Quando te provocarem, quando você estiver irritado com as coisas, obedeça. Senhor, eu não tenho mansidão aqui, mas que o Espírito Santo faça brotar isso dentro do meu coração, Senhor. Obedeça no milagre que só Deus pode fazer no seu coração. E para que isso continue assim, e esse milagre continue acontecendo, não descuide dos meios de graça. Nós estamos insistindo nisso. Devocional diariamente, culto doméstico, lives pastorais, cultos domésticos no domingo, com toda a igreja reunida. Busque a graça de Deus e faça isso não por obrigação e também não faça isso por necessidade para ser manso e ter harmonia em casa. Isso é efeito colateral. Sabe o que você deveria fazer? Vocês vão cansar de me ouvir falando isso. Por deleite, prazer espiritual de ser de Deus, como nós cantamos hoje, né? Não há prazer maior do que termos comunhão com o Senhor. Não importam as circunstâncias. Louvemos a Deus e nos aconcheguemos cada vez mais na sua presença. Esse é o fruto do Espírito, da mansidão, na nossa série sobre o remédio divino para os efeitos colaterais da pandemia. Beba esse remédio.